got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Estão animados aí para mais uma aula? Então, vamos lá. Deixa eu ver se não tem nenhuma mensagem aqui. Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa aula. Não esqueçam de colocar a presença lá no chat. Pessoal, eu falo chat, mas o certo é chat, né? Os dois estão certos, Sora. Os dois estão certos? Sim. É que às vezes eu falo chat, eu me sinto um ser do outro mundo, porque eu vejo todo mundo falando chat. Eu falo os dois. Então tá bom. Bom, então coloquem o nome lá, a turma de vocês, né? Para registrar a presença de vocês aí. Nosso conteúdo de hoje vai ser sobre razões trigonométricas, né? Nos triângulos retângulos, o mesmo assunto que nós estávamos vendo, né? Na semana passada, só que a gente vai progredir um pouquinho mais aí no que a gente viu. Vou retomar e vamos avançar um pouquinho. Bom, as competências e habilidades, né, que nós vamos trabalhar nessa aula é saber usar o modo sistemático de relações métricas fundamentais entre os elementos de triângulos retângulos em diferentes contextos. Então, essa é a nossa competência e habilidade para hoje. Então, vamos recordar, né, o que nós vimos na última aula e alguns itens importantes. Bom, o nosso tema da última aula foi razões trigonométricas nos triângulos retângulos. Eu mostrei para vocês que os triângulos retângulos são esses aqui, tá? Alguém levantou a mão aí? Quer falar alguma coisa? Não? Eu vi uma mãozinha aqui sinalizada, ninguém quer falar nada? Então, vamos lá. Eu tenho esses triângulos aqui, falei que aonde eu tenho essas linhas aqui, ó, formando um Lzinho perfeito, né? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, nem sempre ele está do mesmo lado, né? E isso que fala que esse triângulo é retângulo-triângulo, ou triângulo-retângulo, porque ele tem um ângulo aqui de 90 graus, tá? Essas duas retas aqui são perpendiculares, né? Se eu prolongar elas aqui, ó, elas vão formar uma cruz certinha, tá? Então, eu tenho 90 graus aqui. Bom, isso tudo eu falei na aula passada com mais detalhes. Continuando. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que a Isa está com o microfone aberto. Ô, dona, foi mal aí. Então, tá bom. Bom, também falei da questão das rampas, né? Que nós estudamos dentro da trigonometria a construção de rampas. E é essa trigonometria que vai construir aqui corretamente a rampa, né, para os cadeirantes, e que garante, né, o direito constitucional de igualdade, que é o direito de locomoção de todos, tá? Então, nós usamos essa parte que nós estamos estudando para calcular as rampas. Nós vimos que cada rampa ela tem as medidas adequadas, né? Não pode ser construída de qualquer jeito, ela tem uma porcentagem aí, que nós até calculamos na aula anterior, que foi esse exercício aqui que nós estávamos vendo, né? Então, para calcular essa inclinação aqui, ó, essa reta aqui, ó,
Deixa eu mudar a cor da caneta aqui para eu passar por cima aqui para vocês verem. Então, ó, eu tenho essa reta de cima aqui, ó, não está muito reta a minha linha, coordenação 0 com mouse. Então, eu tenho essa linha aqui de cima, que é a linha que está inclinando e que está fazendo com que esse ponto se eleve até o final da rampa aqui. E como que eu calculo? Isso nós vimos também na aula passada. Eu tenho que tangente, né? Então, essa inclinação aqui, ó, é chamada de tangente. E como que eu calculo? Vai ser a altura da rampa, então eu tenho essa altura, divido pelo comprimento dessa minha rampa aqui, ó, que é desse ponto até esse ponto aqui. Bom, fazendo, né, os cálculos, nós fizemos isso na aula passada, eu pego, né, a minha altura aqui de 1,5, divido pelo comprimento, para deixar esse resultado em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100, e aí eu chego na tangente, que é a inclinação dessa minha rampa aqui. Tudo isso eu fiz detalhadamente na última aula. Até aqui nós estamos só recordando, ok? Bom, daqui para frente, o que nós vamos pegar? Vamos pegar essa rampa aqui, ó. Eu trouxe ela menor para cima, tá? Então, eu vou pensar o seguinte, vamos pensar na seguinte situação aí. Imagine que essa reta aqui, ó, é uma tábua que vamos colocar no chão, exatamente nessa posição que ela está aqui, ó, essa inclinação, ela não está reta. Então, imagine que eu vou colocar isso daqui, que é uma tábua, num chão, de um ponto aqui até esse outro ponto para elevar. Quem já viu aí na rua, às vezes tem aquelas obras, né? Que o pessoal que trabalha na obra faz? Às vezes eles querem subir com o carrinho de mão que eles usam na obra para elevar, né? Tem algum degrau, alguma coisa, e eles colocam uma tábua para subir. Vocês já viram essa situação? Sim. Sim, né? Então, imagine que seja essa situação. Eu peguei a tábua, coloquei no chão e quero subir com aquele carrinho em cima dessa tábua aqui, exatamente nessa posição. De que forma, né? Como que eu posso calcular, né? Nós vimos o cálculo da inclinação, que é a tangente. De que forma eu posso calcular essa inclinação? Só observando essa figura. Tem algum... vocês imaginam alguma situação que eu possa usar para calcular? O que vocês acham? Ah, não sei. Ninguém tem uma ideia, uma sugestão? Como que eu posso fazer? Cadê o Mesaque? Está aqui hoje comigo? Tá aí, Mesaque. O que você acha? Repete a pergunta, Sora. Eu perguntei assim, ó, eu tenho essa minha reta aí, que está inclinada, tá? Eu não tenho medidas, mas eu quero saber a inclinação dessa reta, dessa minha tábua que eu coloquei no chão, e eu preciso saber a inclinação dela. Você acha que eu posso começar por onde? Pela parte que está mais baixa. Sim, eu posso começar aqui pela parte mais baixa até a parte mais alta, tá? Vamos supor assim, ó, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que vocês estão com um carro numa estrada, vou colocar a estrada aqui, ó, tá? E a estrada começa aqui do 0 até, né? Vamos colocar 0 aqui até 100 quilômetros, tá? 100 quilômetros aqui. Não está muito bem aí, mas eu tento escrever com esse mouse. Vamos supor que aqui está a estrada.
A estrada toda ela tem 100 quilômetros. Vamos supor que você pegou uma rota que você entrou aqui nessa estrada no quilômetro 50, tá? Você entrou aqui na metade da estrada, no quilômetro 50. Se eu falar para você quantos quilômetros você percorreu nessa estrada, quantos quilômetros serão se você entrou no quilômetro 50? O que vocês acham? Se eu pergunto para vocês, vocês entraram no quilômetro 50 e foram até o quilômetro 6 com o seu carro. Quantos quilômetros vocês andaram nessa estrada? 50 quilômetros. 50 quilômetros, porque o meu ponto inicial, né, Ricardo, foi esses 50 quilômetros que é onde eu entrei. Então, quando eu tenho uma reta aqui solta, né, nós falamos que aqui essa minha folha é um plano, tá? Eu tenho essa reta nesse meu plano, eu preciso dar um ponto de referência para ela, para poder calcular. O ponto de referência dentro da matemática nossa é o plano cartesiano. Então, eu monto um plano cartesiano nessa minha rampa aqui, tá? E coloco ela dentro desse meu plano cartesiano. E aí, eu sei que a altura dividido pelo comprimento horizontal vai me dar a tangente, que é a inclinação dessa minha reta, tá? O que falta agora nessa minha reta aqui? O que mais que eu preciso saber? Bom, eu coloquei ela no plano cartesiano. Eu tenho como determinar o valor da altura e o valor do comprimento dessa minha reta agora? Depois que eu coloquei ela no plano cartesiano, o que vocês acham? Eu tenho como determinar? É possível eu determinar esse meu valor da altura e do C? Bom, Acho que sim. Sim. Sim, exatamente, né? Se vocês ainda estão assim um pouco com dúvida, agora eu consigo determinar a altura e o comprimento dessa minha reta a partir do momento que eu insiro ela num plano cartesiano. Então, eu posso dizer o seguinte, que a minha reta, ela começa aqui, né, como o Mesac falou, tá? Ela começa aqui e ela vai terminar aqui, tá? Então, eu tenho o início da minha reta e o final da minha reta. Para ela sair daqui até aqui, ela teve uma elevação aqui na sua altura, tá? Então, essa minha elevação, ela está aqui, Fora essa elevação, eu sempre começo aqui, olhando para cá. Eu tive uma elevação para chegar nesse ponto, e para chegar nesse ponto, eu também tive um comprimento aqui, um distanciamento daqui até aqui. Se vocês observarem agora, fazendo a altura mais o comprimento aqui, eu formo um triângulo retângulo, tá? Então, aqui, eu tenho meu ângulo de 90 graus aqui no cantinho. Bom, como que eu vou usar as minhas medidas desse meu plano cartesiano? Eu pego aqui, de altura, deu mais ou menos entre o 2 e o 3. Então, esse meu ponto aqui vai estar entre 2 e 3, 2,5, mais ou menos na metade aí. E eu tenho um distanciamento aqui, aqui é o 0 até o 3. Bom, já consigo determinar a minha altura e o meu comprimento, do mesmo jeito
que eu fiz lá na minha estrada quando eu entrei com o meu carro, ó. Aqui é o início da minha reta, ela não está no 0. A minha reta começou aqui, então ela está no 2, e ela foi até o 2,5. Então, isso implica me dizer que esse comprimento aqui é de meio, ok? E o distanciamento aqui, ó, ele vai do 0 até o 3. Agora, eu consigo jogar esses valores aqui na minha formulazinha da inclinação, que é a tangente. Então, como que fica isso? Bom, eu tenho que a tangente é igual à altura da rampa. Então, como que eu cheguei que aqui vale meio? Eu peguei o maior valor, tirei do menor para poder chegar no meio. Embaixo, eu vou do maior valor para o menor, que é 0. Fazendo essa subtração aqui, eu tenho que a altura vale meio e o comprimento vale 3. Portanto, fazendo a divisão de meio por 3, eu chego ao valor 0,16. Esse tracinho em cima aqui indica que isso daqui vai repetindo 6, 6, 6 infinitamente. Ok? Perguntas até aqui? Deu para compreender por que que eu usei esse valor aqui e esse valor? Sim. Ótimo. Então, vamos continuar aqui. Continuando. Eu tenho aquela situação da aula anterior, que é desse triângulo aqui, ó, tá? Vamos analisar esse triângulo da seguinte forma. Agora, a gente não vai fazer conta, a gente vai olhar para os conceitos que eu tenho dentro do triângulo retângulo, tá? Ele é retângulo porque esse ângulo aqui do cantinho, ó, é de 90 graus, né? Eu procuro sempre no lado desse meu triângulo, onde eu tenho um Lzinho aqui, ó, perfeito, tá? Que são duas retas perpendiculares que formam um ângulo de 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo. Bom, outra coisa importante que a gente tem que saber sobre os triângulos é que cada uma dessas pontas aqui, ó, onde eu tenho um encontro de duas retas para fechar esse meu triângulo, ele é chamado de vértice, tá? Então, muitas vezes dentro da matemática, a gente usa essa palavra, tá no vértice do quadrado, ou tá no vértice do triângulo. O vértice é o encontro dessas duas linhas aqui, ó. Exatamente no encontro, né, na parte final, eu tenho o vértice aí. Bom, outra coisa importante que eu tenho que saber sobre os triângulos retângulos é que cada um desses lados aqui, ó, ele tem um nome específico, foi dado um nome para ele. Ah, professora, mas por que esse nome? Porque quem estava estudando na época, um matemático, ele batizou cada um dos lados, né, de um nome. É como se eu tivesse 3 filhos, tá? Então, eu tenho 3 lados, eu tenho 3 filhos, o filho 1, o filho 2 e o filho 3, e aí eu vou lá e batizo cada um com um nome, né? Porque eu tenho que dar nome às pessoas. No caso aqui, ele deu nome a cada lado do triângulo. E quais são esses nomes? Bom, eu tenho que sempre o lado maior do meu triângulo retângulo, ele vai estar oposto ao ângulo de 90 graus. Ó, o ângulo de 90 graus está aqui. Então, esse lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa,
ok? E eu tenho aqui os lados, os catetos, tá? E os catetos, ele vai ter o nome de adjacente ou oposto, de acordo com o lado, ou seja, de acordo com o ângulo que eu estou olhando. Se eu estou olhando para esse ângulo aqui, ó, desse canto, eu tenho que esse lado aqui, ó, vai ser o meu ângulo, o meu lado, que vai se chamar cateto adjacente, tá? Por que adjacente? Se vocês pegarem lá no dicionário, adjacente quer dizer posto ao lado. Então, o lado aqui, ó, que está, quem faz parte desse ângulo? Essa reta, que sempre vai ser hipotenusa, e essa outra reta que está do lado do ângulo, junto com o ângulo, pegado com o ângulo, que são os sinônimos de adjacente, esse lado vai ser chamado de cateto adjacente, tá? O outro lado, que é esse daqui, ó, está oposto a esse ângulo, então ele vai se chamar cateto oposto. Tudo bem até aqui, pessoal? Perguntas, dúvidas? Deixa eu olhar no chat se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Não. Então, vamos com... Oi? Alguém quer falar? Ah, não. Não. Então, tá bom, vou continuar, então. Então, continuando aqui. Bom, eu falei desse ângulo aqui. E falei que esses dois lados vai depender do ângulo que eu estou olhando. Se eu pego agora esse ângulo aqui de cima, ó, tá? Chamado beta. Esse é o alfa, esse é o beta. São letras gregas que eu uso para identificar ângulos, tá? Se eu olhar para o beta agora, qual é o lado que está oposto ao beta? Esse aqui de baixo. Então, agora, para beta, esse lado é oposto, tá? E qual é o lado que faz parte do ângulo, que é adjacente ao ângulo? Esse daqui, ó, esse lado aqui. Então, eu vou chamar de cateto adjacente. E sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus continua sendo chamado de hipotenusa, tá? Identifiquei a hipotenusa, aí eu vejo quem é o cateto adjacente e quem é o cateto oposto. Ok, pessoal? Perguntas? Deu para compreender? Sim? Ricardo, está conseguindo acompanhar? Sim? Mesaque também está conseguindo acompanhar? Sim. Ótimo. Estou perguntando para esses que são os que não têm vergonha de falar. Thalia também está conseguindo acompanhar? É. Ô, Ótimo. Sora, me corrija um negócio aí, rapidão. Corrijo. Cateto oposto, cateto adjacente mais cateto oposto é igual a hipotenusa, não é? Isso, quando nós falamos de teorema de Pitágoras, nós falamos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do cateto adjacente e oposto ao quadrado, tá? Não é que o cateto adjacente, se você falar que esse daqui mais esse é igual à hipotenusa, você está falando que tem essa medida e essa medida é a mesma da hipotenusa, e não é. É o ao quadrado. Então, lá no Teorema de Pitágoras, fala o seguinte, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual
a soma dos catetos ao quadrado, tá? Aí, no Teorema de Pitágoras, não importa quem é o oposto e quem vai ser o adjacente. Tanto faz, porque eu vou somar o resultado dos dois, tá? Então, não interfere. Tudo bem, Mesaque? Sim. Então, vamos continuar aí. Bom, o principal dessa aula de hoje é saber compreender e identificar os lados de cada um dos triângulos, tá? E que esses lados eles são determinados de acordo com o lado, ou seja, o lado que eu vou me posicionar para olhar esse meu triângulo. Se eu estou olhando a partir desse ângulo aqui, ó, eu tenho cateto oposto lá e adjacente aqui. Se eu me posiciono agora aqui em cima para olhar, eu tenho agora o lado oposto aqui, que vai ser o meu cateto oposto, e aqui eu tenho o meu lado adjacente, tá? Então, sempre o lado ele vai mudar de acordo com o ângulo que eu estou olhando, tá? Então, nos exercícios, vai mostrar qual ângulo você vai trabalhar. E aí, a partir desse ângulo, eu determino quem é o oposto e quem é o adjacente. Bom, continuando aí agora, eu tenho o seguinte, aqui são as razões trigonométricas para os triângulos retângulos, tá? Quando eu falo razões, tá? Razão dentro da matemática quer dizer divisão. Então, eu tenho a divisão entre alguns lados desses meus triângulos que indicam uma situação. Então, quando eu quero achar o seno de alfa, alfa é o ângulo, é esse ângulo aqui de baixo, tá? Então, eu estou olhando agora para esse ângulo aqui, ó. Estou posicionada aqui, tá? Então, como que eu calculo o seno desse meu ângulo? Eu tenho que, para calcular o seno, eu tenho que pegar o cateto oposto. Então, eu olho lá para o lado oposto, que é esse daqui, e divido pela hipotenusa, que é o lado maior, tá? Então, se eu tivesse um valor aqui, por exemplo, 5, esse lado, tá? Ou melhor, vamos colocar 5 aqui, a hipotenusa, e 2 aqui. Então, como que eu iria fazer? Pego 5, divido por 2, e aí meu seno vai ser 2,5, tá? Bom, eu tenho também o cosseno desse meu triângulo. E como que eu vou calcular o cosseno desse ângulo alfa aqui, ó? Agora eu vou usar o cateto adjacente. Então, agora eu uso esse lado aqui, tá? Vamos supor que esse lado seja 4 aí, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu pego esse 4 e divido ele por 5, tá? Vai dar 0,9 aqui. Então, 0,9, tá? Bom, isso para calcular o cosseno. E a tangente que nós já vimos, lembra que a tangente da inclinação é a altura dividido pelo comprimento. Aqui eu tenho a mesma situação, ó, a altura dividido pelo comprimento, tá? Então, aqui está o comprimento. Quem é a altura? Cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pelo cateto adjacente de alfa. Então, eu pegaria aqui o 2 e dividiria ele por 4, tá?
2 dividido por 4 vai dar meio aqui, tá? Ok? Então, quando eu tenho os valores do comprimento, as fórmulas são essas, fixas, tá? Eu substituo o valor de cada medida, eu chego no seno, cosseno e tangente. A mesma coisa acontece se eu olhar para o ângulo beta aqui, ó, tá? Continua sendo em cima cateto oposto, só que agora do ângulo beta. Então, eu tenho que pegar o valor aqui de baixo, dividido pela hipotenusa. Cosseno continua sendo cateto adjacente, só que agora do ângulo que eu estou olhando aí, tá? E tangente continua sendo cateto oposto, dividido por o cateto adjacente, só muda o ângulo que eu estou olhando. A fórmula é igual em qualquer uma das duas situações, ok? Então, seno, cosseno e tangente são fórmulas importantes para se resolver várias situações de distância, de comprimento, de ângulos que nós podemos usar como recurso para solucionar algum problema. Ok? Alguma pergunta até aqui? Nós já estamos quase finalizando a aula, tá? Não. Não, ótimo. Hoje está rendendo, hein? Então, vamos ver aqui. Bom, de parte trigonométrica, na próxima aula, a gente aplica essa questão do seno, cosseno e tangente. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Como calcular o seno, cosseno e tangente. Nós vamos ver alguns exercícios contextualizados, onde eu posso usar isso daqui, de que forma eu posso usar. Na próxima aula, a gente resolve os exercícios, ok? De vocês que estão acompanhando aqui, vocês chegaram a ter um pouco sobre seno, cosseno e tangente no 9º ano de vocês? Não. Não? A Isa falou Eu que sim, senhora, eu fiz prova, atrapalho bastante coisa sobre seno, cosseno e tangente. ótimo. Você estudou aonde, Ricardo? Na QPP. Ah, tá. Lá é bem puxado essa parte, né? Alguém mais? Mesaque? Você viu lá? Você estudava em Igaraçu, né, Mesaque? O Mesaque está fazendo alguma coisa aí. Então, normalmente a gente vê um pouco disso daqui lá no 9º ano, tá? Inclusive, alguém está com o microfone aberto. Deixa eu ver quem que está com o microfone aberto aí. Bom, fechou. A gente vê um pouquinho disso daí no 9º ano em relação a seno, cosseno e tangente. Nós vamos explorar um pouquinho mais agora no 1º ano, tá? O 4º bimestre é todinho baseado nisso daí. Bom, essa parte, então, da aula eu já finalizei. O que eu quero mostrar para vocês agora? Eu mandei o link para vocês desse NOAS, que é um núcleo de computação aplicada destinado ao desenvolvimento de objetivos de aprendizagem significativa. Então, você vai aprender com um significado, tá? Estruturados em simulações computacionais de fenômenos. Então, eu tenho aqui, ó, o site para entrar. Eu vou entrar aqui no site para vocês verem. Vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo aí já já. É interessante. Eu cheguei a mandar isso daí para vocês e pedir para vocês entrarem no site, que é um site bem interessante.
Nós estávamos vendo a questão de frações, e lá tem bastante coisa sobre frações. Eu vou abrir aqui a tela para vocês e vou compartilhar com vocês para vocês verem. Deixa eu só abrir aqui. Já está abrindo aqui, espera aí que eu já vou compartilhar. Estão vendo o site aí? É. Então, aqui, ó, é um site bem legal, tem bastante coisa para estudar, tem biologia, tem filosofia, tem física, geografia, história, língua portuguesa, matemática, tem química. Então, ó, o que tem de matemática aqui, ó? Tem várias atividades, jogos, tá? Com frações. E aí eu consigo explorar e aprender um pouco mais sobre frações. Então, por exemplo, vou entrar nesse daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ele está carregando. Esse daqui é um joguinho de frações, ó, onde você vai associar as frações com os números, tá? Então, espera aí. Iniciar. Clique no botão. Quase pronto. Clique no botão usar no Chrome e depois em adicionar extensão. Ai, caramba, travou aqui. Espera um pouquinho aí que travou tudo. Ele não tá... Nossa, eu fiz tanta coisa ontem, aí agora hoje ele... Deixa eu voltar aqui. Vou pegar esse daqui. Vamos ver se vai agora. Aqui. Então, ó, eu tenho aqui essas situações aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos supor que eu coloque aqui, ó, eu vou jogando aqui, tá? E ele vai mudando aqui, ó, de acordo com cada figurinha que eu vou adicionando, ó. Tá vendo? Ó, eu tenho 3 inteiros, que eu consigo representar esses 3 inteiros, tá? Em que forma de fração? 6/2, tá? Então, ele vai mostrando, você vai jogando e ele vai mostrando conforme cada situação que você vai passando e cada etapa que você vai passando aí. Tem bastante jogos para explorar. Tem um outro aqui que eu vi, deixa eu ver se é esse daqui, vamos ver se vai. Frações, esse daqui. Então, esse daqui fala o seguinte, ó, ele pede primeiro para você escolher um nível que você quer jogar, vamos começar do nível 1, tá? Que é o mais simples. Aí ele fala o seguinte, para você olhar essas figuras aqui e colocar na balança, tá? As figuras que são iguais. Então, se eu pegar aqui, ó, esse daqui, eu tenho uma figura total, ela é inteira. Então, eu vou procurar aqui outra figura que seja inteira. Tá aqui o quadrado. Aí, eu vou conferir se minha resposta está certa. Acertei. Ganhei 2 pontos nesse meu primeiro nível aqui, tá? Aí, vou continuando. Então, eu vou mandar o link desse site para vocês de novo. Explorem essa plataforma, porque ela é muito boa para vocês estarem aprendendo, ok? Hoje a aula termina por aqui e até a próxima aula. Um beijão para todos vocês. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine.
sunshine in my pocket. Got that good soul in